Os ursos negros estão desaparecendo. Eles vivem na Tailândia e estão desaparecendo porque as pessoas usam a bexiga deles para fazer remédio. Na Tailândia tem outros bichos interessantes que também estão desaparecendo, como os tigres, os leopardos e os elefantes. A Tailândia é um país da Ásia. Quase ninguém conhecia até acontecer o tsunami lá. O cocô do elefante é muito grande e como na Tailândia tem muito turista, os guias ensinaram os elefantes a fazer cocô no vaso. Eles aprenderam direitinho e até puxam a descarga com a trompa. Como é que um elefante aprende a dar a descarga e o meu irmão, que é um animal racional da espécie dos Homo sapiens, não aprende? Na Tailândia, andam muito de bicicleta. O meu irmão não mora na Tailândia, mas também anda muito de bicicleta. Aliás, aqui em Pedra Grande, pequena cidade agrícola à beira do Rio Caí, todo mundo anda muito de bicicleta. E isso bem antes da tsunami. Pra que lado fica Viamão? Do mesmo lado de Porto Alegre, pra lá. E Santa Maria? Mais pra oeste, mais pra lá. A minha mãe achou que é melhor eu ir pra Santa Maria, porque lá tem a casa da minha avó e eu já fico pra faculdade. Eu queria mesmo a informática, mas aí tem que morar em Porto Alegre e pagar aluguel. Tem a escola agrícola, que é tipo uma fazenda. A gente fica morando a semana toda lá. E Viamão é perto. E Nova York? Ah, é logo ali, depois de Araricá, em Parobé, Sapiranga, Campo Bom e Nova York. Dá pra enxergar daqui. Tá. A gente podia alugar um apartamento em Porto Alegre e morar junto, né, Min? Podia, no apartamento de 3 quartos. Tem também o seminário, né? Uma escola boa e de graça. Os netos da Dona Glória foram. O Guto vai virar padre, os outros 2 já desistiram. Você viu que toda família tem que ter um padre e um viado. Mas dá pra acumular, né? Vambora, seu custódio não espera. Já pensou morar em Porto Alegre? Um monte de cinema e show por aí, ninguém pra encher o saco. Só quando eu puder trabalhar. Ah, e a gente aluga um apartamento de 2 quartos pra ficar mais barato. Tu fica no quarto de empregada. Quem acertar menos fica com quarto de empregada.
Tô indo. A gente se vê na festa do Beto. Eu não queria sair daqui. Eu queria ir direto pra Nova York, ficar famosa e ganhar o Grammy. De que é melhor intérprete de Santa Maria? Três a 0. 4-1. E aí, Léo, quer uma ajuda? Ei, meu, beleza? Troca ajuda pela uma câmera de bicicleta aí. Oi, Dona Elaine, tudo bom? Tudo bom? Opa. Obrigada, Varão. Nada, tchau. Tchau. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu não suporto mais essas bicicletas na minha calçada. Cada dia tem mais. Elaine? Tu pode me devolver amanhã? Claro, posso. É que eu tenho que passar pra Terezinha antes do dia de finados, porque depois vai lá pra ponta da rua, pra Dona Cláudia, Só me dá daí licença, volta eu tô- pra cá. Não, mas que horas que eu pego? Depois eu falo com a Mas senhora. a gente tem que combinar, Elaine. Eu tenho que me planejar. Amanhã tem Ave Maria às 6 horas. Essa mulher agora, como é que eu vou me planejar? Amanhã tem Ave Maria às 6, depois o padre vem pra cima de mim. O que foi? Não adianta. Tem alguma coisa errada com a gente. Ou comigo. Peraí, de novo. Não tá dando certo, Daniel. Acho que a gente precisa dar um tempo. Ai, me deixa. Tô falando sério. O que foi? Tá me dando fora? Tô. Acho que tô. Estes é o meu irmão Daniel, o meu pai Antônio e a minha mãe Elaine. O meu pai tá um pouquinho mais barrigudo, mas continua bonitinho. A minha mãe continua esperando que o pior vai acontecer, mas hoje não usa roupas tão ridículas como antigamente. O Daniel, não sei porquê, apesar de não dar a descarga nunca, é o personagem principal dessa história. Nós moramos em Pedra Grande, pequena cidade agrícola à beira do rio Caí, mas isso eu já disse. Será que dava pra senhorita ceder um lugarzinho pra eu sentar? Olha o sonho. Que delícia esse sonho. Sabe que horas são, Daniel? Chegou um emburrado, vai direto pro quarto sem dar nem boa noite, nem prova os deliciosos sonhos. Tá. Daniel, telefone. Quem é? É o Beto. Diz que eu não vou. Ele disse que não vai, Beto. Tu sabia que os adolescentes têm uma enorme variação de humor por causa dos hormônios? É? É, Não, eu não sei, Beto. Tu acha que o Daniel tem variação de humor? Tá, um entendi. pouquinho. Entendi. Pra mim ele tá sempre irritado. Tá bom, tá bom. Feliz aniversário, então. Tchau. Ai, não fala esse Beto. Pra mim a única adolescente aqui em casa é a mãe. Eu, por mim, deixava esse envelope no lixo. Ah, deixa ele decidir. Mais demorado e caro será seu funeral. O ritual começa com a matança de muitos búfalos e porcos que farão parte da recepção
recepção aos convidados e que, segundo a crença do Toraja, ajudarão o morto a partir em paz para a terra das almas. Os Torajas acreditam. Não consigo passar do Atlântico. Tem que acoplar no outro avião. Acoplar no outro avião? Tu não vai na festa do Beto? Ele não me convidou. Que cara escroto. E tu? Não tô afim de ver a mim. Grudei no avião. Lucas, grudei no avião. O que eu faço agora? Tem que ir até uma das ilhas dos Açores e depois embarcar num dos navios. Morri de novo. Vocês brigaram? Tamo dando um tempo. Volto pra Ásia. Do jogo? Não, da mim. Muito quer não quer. O que tá fazendo aí até essa hora? Deveres de monitor, vantagens de monitor. Tá. Tô na Ásia de novo. Deu. E ela? Sei lá. Peguei o navio, peguei o navio. Ops. Ô meu, tô largando. Falou. Ele é o Senhor da dança. Ele é o Senhor da dança. Ele é o Senhor da dança. Venha dançar com ele, pode se soltar. Leimi! Eu sei por que o Daniel não veio. Ah, é? Mas é claro, porque ele sabia que tu ia ficar comigo. Ei! Peraí, é verdade, eu falei com ele. Vem, Min, tá na hora do Sr. Will. Outro não sai que tá perdendo, hein? Ele é o Senhor da dança. Ele é o Senhor da dança. Ele é o Senhor da dança. Qualquer dia, um plantador de arroz do Vietnã, um garoto da periferia de Xangai, Luanda, Los Angeles ou Pedra Grande, vão ouvir a mesma música, vestir a mesma roupa, comer o mesmo tipo de fast food, chorar com os mesmos filmes. E esse é o meu trabalho. Fotografar tudo o que houver de diferente, enquanto ainda existir. Bom dia. Ô, Daniel, tu viu? Chegou uma carta de ti pra ti. Maria Clara, por favor. Ai, mãe, só tô perguntando. Maria Clara, mas antes falar mais pouco. Termina de comer, vai. O que houve? Nada, Daniel, bobagem. Nada, esquece. O que eu fiz? Não te preocupa, monstro. Dessa vez tu não fez nada. Chegou pra ti. Não é pra mim. É engano. Não vai abrir? Não, já falei que é engano. Deixa eu abrir. Não. Ele já tem 15 anos. Pois é, já faz 15 anos.
Lambari? O que tu ficou fazendo daí de noite? Ficou pra prova? A gente pensa em produtos perigosos que queimam, que fazem fumaça. Mas vocês estão vendo hoje que nem sempre isso é verdade. Os ácidos têm sabor azedo. As bases são astringentes, quer dizer amargos. Luiz Roberto, mas não é para provar. Isto é ácido sulfúrico. Mais adiante, vocês vão perceber que os ácidos, eles estão muito presentes na vida de vocês. Na comida, na bebida, nos remédios. Bom, por hoje chega. Não esqueçam que quarta-feira nós temos prova. É pouca coisa. Ácidos, bases, aglutinogênios, ponto e vírgula e Revolução Francesa. Lucas, não saia sem alimentar as cobaias, deixar tudo limpo e organizar substâncias químicas nos respectivos vidros, uma a uma. Sim, senhora. Mi, eu só queria saber quanto tempo é um tempo. Sei lá, Daniel. Um tempo é um tempo. Eu não sei quanto tempo é, mas ainda não passou. Eu vou contar até 100. Conta até 1000. Eu tenho que ir, eu tô atrasada. Azar o teu, Lambari. Não foi na festa, agora vim tá caidinha por mim. É, eu notei. Pô, vamos jogar uma bola ali com nós. Ah, não tô afim. Ah, qual é, Daniel? Vai ficar sofrendo por um jogo de saia? Se bem que o rabigão da mim vale a pena, né? Um azul? Já vi. Pode deixar que eu levo. Eu também. Outro. Tu pode me ajudar no trabalho de química? O que falta? Tudo. Tu pelo menos leu o capítulo? É, eu li até a metade. Eu não consigo entender o que é mol. É, não é mó. Que piadinha horrível. Que pressa é essa, cara? Marquei disso aí. Não, encontro. É mais ou menos. Lê, que gosma nojenta é essa? Carboximetilcelulose de sódio. Tá, o que é isso? Uma gosma nojenta. Ah, cara, deixa que eu limpo isso aí. Não, eu limpo rapidinho. Troco por uma ajuda no trabalho. Não precisa, eu te ajudo sem troca. Mas pode ser amanhã, que hoje não dá. Tá, pode ser. Putz, saco. Ah, cara, deixa que eu termine isso aqui. Vai indo. É só limpar aqui e arrumar as coisas, né? E dar comida pras cobaias. Tá, vai-te embora, deixa que eu arrumo isso aqui. Tem certeza? Aham. Quer ir a Porto Alegre no sábado? Tu vai fazer o teste? Vou. Ah, pode ser. Não esquece de trancar a porta. E deixa a chave embaixo da samambaia do segundo andar. Ah, do Dom Bosco? É, amanhã eu chego cedo e pego ela. Tá, vai tranquilo, eu não vou esquecer. Valeu, Daniel. Lucas, tu ainda tá aí? Tu achou meu casaco? A gente já perdeu direto. Alô, Lucas? O da 6 é pinga, eu vou te matar. Tá me ouvindo? Tá mudo pra mim. Alô? Lucas? Alô? Lucas? Lucas? Tô aqui. Tá com as passagens? Tô. Vamos?
A China é o reino das bicicletas, mas com as novas fábricas de automóveis, a maioria das 500 milhões de bicicletas vão desaparecer. Na Holanda, a cada 5 habitantes, 4 andam de bicicleta. Aqui em Pedra Grande, tem 15 mil habitantes e 8 mil bicicletas. Bem dizer, todo mundo anda de bicicleta. E só pelo jeito de andar nela, dá pra saber quem é que tá vindo. Oi, Maria Clara. Oi. Oi. Tá levando os periquitos pra pegar sol? Não, tô levando eles pra comer vento. Quando eles comem vento, eles cantam mais bonito. A dona Glória, nossa vizinha, anda lenta e cuidadosamente quando sai pra passear com os periquitos. Cuidado, essa periquita tá muito saidinha. O seu João, que trabalha com os Gonzaga, tá sempre correndo, porque ele tá sempre atrasado. E o Daniel, de longe já dá pra saber se ele tá irritado ou se naquele dia ele teve uma variação de humor, que dizem que os adolescentes têm, e tá muito irritado, ou se ele tomou uma garrafa de hormônios e tá insuportavelmente irritado. Daniel, tu pode me dar uma mãozinha aqui? Chegou o porco irritado, vai direto pro quarto e não dá nem Errou. Mãos! E o próximo é a tua bunda se tu encher o saco. Mãe! Mãe! O lixeiro não veio hoje.
dia. Em cima da mesa só lápis, caneta, borracha. Os casacos, mochila, livros, tudo ali na frente, por favor. João Henrique, a mochila. Vamos lá, pessoal. Nós só temos 2 períodos. Eu não vou dar tempo extra. E não esqueçam que é o último trimestre. Eu não quero nenhuma folha debaixo da classe, por favor. E não esqueçam, a interpretação da questão faz parte da prova, sem perguntas. Daniel, a mochila aqui na frente, faz favor. Senta. Lucas, me acompanhe, por favor. Mas eles estão em prova. Tem tempo para tudo. Quem sabe eu lhe encaminho ele depois. Vamos, Lucas. Venha. Silêncio, por favor, se concentrem nas provas. Silêncio aqui, Virgínia. Só vão ter 2 períodos. 15 para as 10 eu recolho. Não tem tempo extra. Você, Lucas, deveria ter muito mais responsabilidade. Lembrar-se de sua mãe quando permitiu que isso. Claro que foi o presunto. Ele era o único que tinha a chave do laboratório. Ele nunca ia fazer isso. Ai, meu, não sei por que você defende tanto esse cara. Daniel! 1621, 1622, 1623, 1624. Suspenderam o Lucas da escola por 1 mês. Ele vai perder todas as provas, vai acabar perdendo o ano. Padres filhos da mãe. Melhor se tivesse expulsado ele de uma vez. Pelo menos ele ia poder terminar o ano em outra escola. Ele não pode perder o ano por causa disso. Pode sim. Falaram até em chamar a polícia. Eu recebi uma carta do meu pai. Por que ele te mandou uma carta? Não é do Antônio, é do outro pai. Do que tem o mesmo nome que eu. Quer dizer, eu tenho o mesmo nome dele. E o que ele quer? Não sei, eu não abri a carta. Mas vai abrir. Pra quê? Sei lá. Saber o que ele quer. — 2529. Chegou o monstro irritado. Depois eu te ajudo a remontar isso aí, Peteli. Mas não agora. Maria Clara, a santa da Dona Glória.
Maria Clara, a dona Glória está esperando a santa. A senhora acredita em Deus? Claro. E em milagre? Olha, quem acredita em Deus acredita em milagre. Lá em casa, todo mundo diz que não acredita em Deus. Mas o meu pai sempre faz tatu recheado quando tem Grenal. E o Daniel vai de camiseta virada pra escola quando tem prova. Isso não é acreditar em Deus? Olha, eu acho que é. Eu acredito em Deus, anjo, diabo e chupacabra. Como é que se reza pro chupacabra? Que nem se reza pra Deus. Eu rezo pra todos eles. Um dia pra cada um. E um milagre já aconteceu. Que milagre? O pai do Daniel vai voltar. O pai do Daniel vai voltar? Sim, ele mandou uma carta porque ele ia mandar uma carta se não fosse voltar. Ah, é. A senhora pode me vender um só? É que de casal eles ficam mais alegres e cantam mais. E quanto que é de casal? Eu te faço um desconto. Qual que tu quer? Eu acho que eu vou querer aqueles dois lá de cima. Obrigada. Como é que você cuida deles? Olha, alpiste todos os dias, eu vou te dar um pouquinho. Não precisa, eu tenho lá em casa. Ah, tem? Uhum. Tem que trocar a água seguido. Será que quem tira dinheiro da santinha é castigado? Oi. Aposto que você não esperava por essa, né? Por que eu tô te escrevendo? Boa pergunta. Eu mesmo gostaria de responder, mas a verdade é que eu não sei. Eu tava aqui, no meio da selva, na Tailândia. Você sabe onde é que fica a Tailândia? Selva é um lugar muito pouco agradável, pode acreditar. Eu sempre achei que selva não é pra gente. Mas acontece que tem um monte de gente que vive aqui. E como o meu trabalho é fotografar a gente, eu vim pra cá. E cá tava eu, fotografando no meio dessa selva. E olha só no que deu. Malária, febre braba. Me vi parado aqui sem ter nada pra fazer, não sei pensar na vida, no que eu enquadrei, no que eu deixei de fora. Olha essas fotos. Você conhece essas pessoas? Consegue imaginar onde elas moram? O que elas fazem pra viver e que tipo de música elas ouvem? Quando eu era criança, eu tinha mania de olhar fixamente as coisas. Ficava olhando durante horas. Eu achava que assim eu nunca ia esquecer aquilo. Acho que foi por isso que eu virei fotógrafo.
Fotografei tudo que eu tinha para fotografar nessa cabana. Para passar o tempo, me conseguiram uma velha máquina de escrever e um bocado de papel. Sentei diante da máquina pensando no que escrever. Ou melhor, pensando em para quem escrever. Eu sempre me preocupei com muita gente ao mesmo tempo e com ninguém em especial. E eu fico aqui pensando, como será que você é? Para que time será que você torce? Quem será o seu melhor amigo? As 5 de cima vão pro seu Moacir e as 5 de baixo pra padaria. Tá bom. Fui eu. Entrar sem bater é pedir sem merecer. Desculpa, mas eu preciso falar a verdade. Fui eu que... Dessas o senhor assina a última e rubrica as outras. Fui eu que fiz aquela bagunça no laboratório. Eu tava com raiva do Lucas. Era pra ser uma vingança. A vingança é doce, mas seus frutos são amargos. Pois é, mas o Lucas não tem culpa de nada. Fui eu que fiz tudo. Tudo o quê? Quebrei os vidros, soltei as cobaias. O Lucas tava com pressa e eu fiquei pra ajudar ele. Daí eu tive um ataque, passei mal. Não tem muita explicação. Tive um ataque e quebrei as coisas. O Lucas não tem culpa de nada. Então, onde está o computador? Que computador? O computador portátil do laboratório. O laptop? Sim, o laptop. Quem tirou de lá? Ninguém. Quando eu saí, o laptop tava lá. Acho. Daniel, sempre foste um menino muito generoso, sempre defendesse o Lucas, mesmo quando ele não merecia. Eu não tô mentindo, eu fui o último a sair do laboratório. Então me devolve a chave. A chave ficou na porta. Quando Dona Odete chegou, o laboratório estava fechado. Não tinha chave por dentro, nem sinais de arrombamento. Quem entrou tinha a chave. Talvez eu não tenha fechado bem a porta. Olha, Daniel, mesmo que parte dessa sua história fosse verdade, esse tal ataque, alguém roubou o computador. O Lucas não ia fazer isso. Olha, que isso te sirva de lição. O Lucas não é ladrão. Ninguém está acusando o Lucas de nada. Mas ele era o responsável pelo laboratório e o equipamento sumiu. Se houve roubo ou não, a polícia vai investigar e descobrir. Agora pode voltar para a tua sala. Para salada, o tomate tem que ser gaúcho. Esse aqui é para molho. Só porque é o maior e mais bonito tem que ser tomate gaúcho. Isso é bem coisa de gaúcho. Mas também tem a alface americana, tem a couve de Bruxelas. Couve? A alface americana é diferente. Passa a salada. É um negócio que foi importado que nem tinha aqui. Daniel. Aliás, continua não tendo, né? Quando o seu Moacir tem alface lisa, já é uma grande coisa. Ô, alface. Maria Clara, pelo amor de Deus. Mas foi a minha professora que disse que era o alface. Tudo bem, meu amor, pode ser o alface. Mas tu devolve esses periquitos pra Dona Glória ainda hoje. Tem a polisserraria hoje às 4. Eu sei. Eu falei pro Padre Eusébio que foi eu que quebrei as coisas. Mas ele não acreditou. A gente tem que fazer alguma coisa. Não tem nada pra fazer. A gente tem que descobrir quem roubou o laptop. Deixa assim. Cara, tu vai perder todas as provas, tu vai perder o ano. Se eu passar no teste da escola técnica, eles não vão ter coragem de me rodar. Tem que voltar lá comigo e dizer que eu fiquei com a chave.
Eu já devolvi a chave. Os caras estão te chamando de ladrão, meu. Tu não pode deixar assim. Eles querem que eu seja ladrão. Três a 2. 1-0. Por que tu não disse que tava com a mina aquela noite? Pra quem? Padre Eusébio. Isso é sacanagem pra mim. Tá bom, mas sacanagem pra mim aí vale, né? Pera aí, Deon. Tu mesmo disse que vocês tinham dado um tempo. Então, tinha dado um tempo. A gente não tinha brigado. Não te preocupa, não aconteceu nada entre a gente. Nada? Só uns beijinhos. Filha da mãe! Filha da mãe é tu. Quebrou tudo e me deixou nessa enrascada. Foi mal. Ali. Caiu! Acertei em 10. Mentira. Acertou em 8. Eu acertei 12. Aquela crespa, coitada, levou quase todas. Eu acho que ela gosta de ti. Quem? A Crespa? A mim. Ah, gosta de mim, mas fica contigo, né? Acho que ela gosta de mim um pouco. Você tem que ver que ela tá confusa. Oh, coitadinha. Acertar na Crespa é mais fácil. Cada bolinha que eu acertei naquela pico-roxa vale por 2. Tá bom, tu ganhou. Mas eu não vou desistir. Da Crespa? Da mim. Nem eu. Minha mãe me falou que eu preciso casar, pois eu já fiquei mocinha. Procurei alguém e lhe disse, meu bem, você quer entrar na minha? Acontece, porém, que eu não sei me entregar a um amor somente. Quando ando nas ruas, fico só namorando e olhando pra toda a gente. Coração ligado, beat acelerado. Coração ligado, beat acelerado. O meu amor se zangou, de ciúme chorou, não quer ficar mais ao meu lado. E eu sigo sozinha, sempre no meu caminho, solta e apaixonada. Coração ligado, beat acelerado. Coração ligado, beat acelerado. Merda. Foi? Aconteceu alguma coisa? Meu melhor amigo tá sendo acusado de ladrão por minha causa. Tem um cara aí que diz que é meu pai e roubaram a minha bicicleta. Nesse caso, só há uma coisa a fazer. Quê? Pão. Que mal o pão te fez? E a mim? Como é que ela tá? Hein? Sei lá, quer dizer que ela tá bem ou que tu é que tá mal? Pode ser.
Pode ser quer dizer que sim ou que não. Vocês brigaram? É. Sim e não. Agora eu não entendi. Sim ou não? Ah, ela é muito complicada. Se mulher não fosse complicada, que graça teria? A minha é complicada, mas e tu? Quem te vê falando parece até que tu é a pessoa mais resolvida do mundo. Mas eu não sou. Uma hora ela quer, outra ela não quer. Tem hora que ela quer, tem hora que ela não quer. Alguma mulher diferente disso? Você é muito compreensivo e ciumento. Ciumento eu? É. Qual é? Quando eu pisei nessa casa pela primeira vez, teve um carinha que me olhou de cima a baixo e disse: tu não pode sair com ela, tu é muito feio. Tu disse isso. Disse. Até que tu tinha alguma razão. Mas aí ficou me enchendo o saco pra ver se eu desistia da tua mãe. Vai, era um pentelho. Um pentelho de 4 anos que me declarou guerra. Eu aceitei, é lógico. Apesar de feio, eu era bem maior e bem mais forte do que tu, então eu pensei, eu vou me livrar dele rapidinho. Mas aí eu fui percebendo que as tuas armas eram muito poderosas, que eu já não queria mais só a tua mãe, e eu mudei de estratégia. Me conquistou pela barriga. Quem resiste a um pão bem quentinho? Pra fugir da comida da minha mãe vale tudo, até um velho careca. É. Que moleza, hein? Depois dizem que fazer pão é complicado. Mulher é que é complicado. Não, complicado é ter 2 pais. Tem opção? Tem. Continuar como tava. Topo. Por que eu tenho que encarar um pai que não sabe nada de mim? Não sabe pra que time eu torço e nem quem é meu melhor amigo. Porque ele existe. E porque talvez as coisas não sejam tão simples assim. É, pode ser. Ó, chegou mais uma. Põe no lixo? Não, deixa aí. Maria Clara, quando é que os periquitos vão ser devolvidos pra Dona Glória? A malária é uma febre intermitente, vai e volta. Eu passo a noite inteira queimando e de manhã, quando eu acho que passou, ela volta mais forte ainda. Só o que eu faço é tremer e suar, suar e tremer. Eu fico prostrado na cama o dia inteiro, então só me resta pensar e lembrar de coisas que eu achava que tinha esquecido. Outro dia, pensando em você, eu lembrei da tua mãe. Só que eu me lembro dela quando tinha 20 anos e a gente se conheceu. Você já viu alguma foto dela na cidade? Talvez eu mesmo tenha feito essa foto. Ela era muito bonita. Sua mãe continua uma mulher bonita? Ela tinha uma tatuagem com um ideograma chinês que significa perseverança. Elaine era uma garota muito perseverante. Perseverante quer dizer, entre outras coisas, cabeça dura e teimosa. Sua mãe ainda é uma mulher perseverante? O que tá fazendo aí, Daniel? Eu vim pegar umas fotos.
Bonita essa tua tatuagem aí. Nunca tinha olhado direito pra ela. Não vai me dizer que você tá pensando em fazer uma tatuagem. O Daniel não inventa moda. Por que logo perseverança? Como é que tu sabe? Sabendo? Sabe que no Islã é permitida a poligamia? Deve ser estranho para uma mulher viver num lugar onde um homem pode ter quantas mulheres quiser. Agora, imagina o contrário. Um lugar onde é a mulher que pode ter quantos maridos ela quiser. São as famílias poliândricas do norte da Índia, perto do Tibete. Poliandros, muitos homens. Você acha que esse costume ia ser bem recebido aí no Brasil? Você consegue imaginar um gauchão de faca na cintura sendo o terceiro ou quinto marido de uma prenda? Deve ser complicado para uma criança ter uma mãe e diversos pais. Eles moram bem no norte da Tailândia, toda a tribo é tatuada. Ele tatuou aqui, ó, como se fosse um bigode. Nunca ouvi falar que tatuassem. Olha, esses aqui, ó. Parece a senhora levando os periquitos pra passear. Mas é mesmo. Só que essa é magrinha, ó. Olha aqui, eles botam moedas na touca. Eu sempre gostei de olhar uma fotografia e ficar imaginando o que estava acontecendo em volta. Quando você olha essa paisagem, você consegue imaginar o som, consegue ver a vida na selva, os cheiros, tudo. Oi? Oi. Trouxe um presente pra ti. Pra mim? Não, pra ti. Ah, obrigado. É um joik. Quê? Um joik. Uma música do Saames. Uma banda? Não, um povo. Que vive na Lapônia, país do Papai Noel. Quando uma criança nasce, os pais dela dão um joik pra ela. Uma música que é só dela. Daí quando ela cresce, ela pode trocar de joik ou ganhar outra do namorado. Ou da namorada. Ah, eu trouxe um presente pra ti também. Pra mim? É, pra ti. Que linda. É do Saames? Não, são os Agamon. É do teu pai? O meu pai é o Antônio. Essas pessoas parecem lembranças de um tempo que se acabou. E, no entanto, estão vivas como eu e você, em pleno século XXI. Elas resistem às mudanças, como se o passado não pudesse ser esquecido. E aí eu as fotografo, para ajudá-las a não esquecer. Teve uma exposição dele em Porto Alegre. Adorei o presente. Alguém pode ganhar um jockey de uma amiga? Na Lapônia não, tem que ser do namorado. É, mas a gente não tá na Lapônia. É. Minha mãe me falou que eu preciso casar, pois eu já fiquei mocinha. Procurei alguém e lhe disse, meu bem, você quer entrar na minha? Acontece, porém, que eu não sei me entregar a um amor somente. Quando ando nas ruas, fico só namorando. Chegou mais uma. E o Lucas? O que tem ele? Como é que ele tá? Tá bem. Pelo menos não precisa ir na aula. O que ele quer? O Lucas? Não.
Daniel, o que ele quer? Nada. Tomou uma picada de mosquito e, pra passar o tempo, resolveu escrever pra quem tem o mesmo nome que ele. Daniel é um nome bonito. Nome de algum personagem de novela? Não. Daniel é o nome de um profeta. Ele deve ter sido bem legal contigo pra tu botar o nome dele no teu filho. Eu gostava muito dele. E também... Eu vou pra Porto Alegre amanhã. Fazer o quê? O Lucas vai fazer o teste e eu vou dar uma força pra ele. Tu vai encontrar com o Marcelo? Acho que não. Esse cara era um grande amigo do Daniel. Devia ter falado mais dele pra ti. O Marcelo? Tô no lucro. Tinha um pai, agora tenho dois. Ainda bem que mãe só tem uma. Como é que vocês vão? De ônibus. A gente vai no das 7, eu volto no das 6. Tá, leva o meu celular. E não esquece de deixar ligado. Me liga assim que chegar em Porto Alegre. Pode deixar. Ó, não usa o celular na rua. Vai com um tênis bem velho e sem relógio. Será que vocês vão saber andar sozinhos em Porto Alegre? A gente se vira, né, mãe? Olha pra quem vão pedir informação. Não vão mostrar que são dois meninos bobos do interior. Nós não somos dois meninos bobos. Tem dinheiro? Tenho. Tu tem vontade de encontrar ele? Ele mora na Tailândia, né, mãe? Ah, é. Acontece, porém, que eu não sei me entregar a um amor somente. Quando ando nas ruas, fico só namorando e olhando pra toda a gente. Coração ligado, beat acelerado. Coração ligado, beat acelerado. Coração ligado, beat acelerado. Coração ligado, beat acelerado. Seu custódio não espera. Mas eu guardei meus jabuticabas pra ti. Quer ir pra Porto Alegre amanhã? Fazer o quê? Enquanto o Lucas faz o teste, a gente podia ver a exposição das fotos do meu pai. Parece que ainda tá lá. Pode ser. Vocês já comeram vento? O que vocês diriam pro pai de vocês se vocês vissem ele pela primeira vez? Oi. Só oi? É. Eu perguntaria se ele é Apolo ou Serraria. Tá, mas e se ele não fosse daqui? Se é gremista ou Colorado, Avaí ou Figueirense, Santos ou Corinthians. Sei lá, de algum lugar ele deve ser, né? Será que teu pai é canhoto? Não sei. Vocês já ouviram falar nas famílias poliândricas? Quê?
Sabe como fazer pra nunca acabar um copo de suco? Toma sempre metade do suco. E pra não acabar com uma bala? Come com plástico. E pra não acabar com sorvete? Impossível. E pra não acabar com o dinheiro? 11h50. A senhora sabe me informar onde é que é a Casa de Cultura? Sei sim. Tu sabe aqui na primeira, terceira quadra é a Casa de Cultura. Tá. Será que ela estava pensando quando tiraram essa foto? O que será que ele estava pensando quando tirou essa foto? Mas olha quem tá aí. Daniel Vaz em pessoa. O que vai querer tomar? Um cruzador belgrano. Acertei? Pode ser um suco de laranja mesmo. Suco de laranja? Mas assim tu nunca vai ser um jornalista de verdade. Eu não sou jornalista. Ô, Geleia, traz o suco de laranja aqui. Suco de laranja! Certamente tu é canhoto e joga na ponta esquerda. Canhoto eu sou, mas não jogo muito bem. Mas como que não joga muito bem? O teu pai foi o goleador do campeonato intersindical em 89. Suco. Aí resolveu cair fora, a gente não ganhou mais campeonato nenhum. Nós éramos uma dupla perfeita, tipo Pelé e o Coutinho. Tu não sabe quem é o Coutinho? Não. 100 mil dólares. O louco negou um prêmio de 100 mil dólares por causa de princípios éticos. Ainda se fosse 500. Piada. Pega isso aí também. Isso aqui era do meu pai? Não, mas pode levar. Isso aqui come gente. Acho que teu pai não vai precisar mais dela. Só um pouquinho. Faz isso aqui junto. Isso. Não. Cuidado. Fecha aqui. Isso aí. Não. Toma cuidado. Vai devagar. Vocês têm que ver, o cara é uma viagem. Me falou um monte de histórias sobre meu pai. Uma vez meu pai se vestiu de árabe, botou todos aqueles turbantes, só pra entrar numa procissão que ia pra Meca. Fez um monte de coisa só pra tirar uma foto lá de dentro. E que isso é super arriscado, ele podia ter tomado uma surra. E olha só, ele me deu um tripé quebrado, umas revistas do meu pai, me deu uma câmera do meu pai. O que foi? Como é que foi o teste? Os caras não me deixaram fazer o teste. Eles tinham meu histórico escolar e não me deram nem chance. Eles não podem fazer isso, cara. Mas fizeram. O Padre Eusébio, além de me suspender, botou tudo no meu histórico. Ele não pode fazer isso, ele não tem uma prova contra ti. É melhor a gente indo. Essa hora o direto já deve ter encostado. Falta 20 minutos. Eu e o Lucas não vamos voltar hoje. A gente vai ficar na casa de uma prima minha. A gente volta amanhã de manhã. O universo está desaparecendo. Dentro dele tem um negócio chamado entropia, que eu não tenho nem ideia do que seja, mas que é um pouco parecido com confusão. E tudo que acontece no universo, mesmo que pareça calmo e tranquilo, está sempre aumentando essa confusão. Isso eu já sabia, mas o que os cientistas descobriram é que essa confusão vai continuar crescendo, crescendo e crescendo, até que não vai caber mais confusão nenhuma em universo nenhum. Aí, sem confusão, não vai existir mais nenhuma estrela, nem o Sol, nem a gente. Só que os cientistas também dizem que a gente não precisa se preocupar com essa confusão toda por enquanto. E eu acho que eles têm razão.
Mas vai tentar explicar isso para um adolescente. Qual é, Beto? Não sai mais ninguém nesse ônibus, pô? Calma, meu. Vão sair por último, né? Pra não dar bandeira. Já saiu todo mundo dessa porcaria aí, ó. O ônibus tá indo embora já. Meu, o Mijada me falou que já cansou de encontrar elas aqui. A do Cineia é fofa, sempre, todo domingo. E até a 2 pilas de vez em quando. Encontrar elas aqui quando, tu disse? Domingo de noite, cara. Elas vão trabalhar em Caxias, na boate, fim de semana e voltam pra casa domingo. Hoje é sábado, imbecil. Hoje é sábado, idiota. Caracas. Ô, meu, hoje é sábado. Por que vocês não falaram isso antes? Ah, me dá esse Sr. Wilson aí. Trouxa, parece que não pensa, né? Calma aí, tio. Calma aí. Segura o carro. Bah, eu falei pra vocês que a gente ia ter diversão essa noite. Aí, Lambari, tá fazendo o que aí? Tá vindo de onde, meu? Aposto que tava em Caxias, na Hollywood. Esse aí? Só se tava estudando na Hollywood. Entra aí, Daniel, a gente dá uma carona. Ih, meu, olha pra cara dele. O que ele tem, hein? Dor de corno! Ei, entra aí, ô, Lambari. Toma o Sr. Wilson aí, meu. Vambora, nós vamos matar todo mundo hoje. Eu não vou me ligar se você me disser que não vai mais voltar. Pô, cara, eu sei. Porque, eu fiquei bem assim quando a Miriam me largou. A Miriam? A Miriam nunca foi tua namorada, velho. Como ela pode ter te largado? Cara, trovador. Pô, cara, já sei. Ela foi contigo pra Caxias e voltou sozinha. Uma baita de uma filha da mãe. Tá, mas sozinha ela não ficou por lá, né? Arrumou um gringo. Convidou pra comer um galeto. Tomar uma graspa. Filha da mãe. Bom, cara, não acredito que tu deixou tua namorada com um gringo filho da... Oh! A minha nem é minha namorada. E o Lucas é um baita do... O presunto! Perdeu aquela... Ai, aquela uva madura. Aquela mexa roxa. Aquele quindinzinho. Ai, amendoim doce. Pra aquele chinelão, cara. Lucas é um baita no filho da mãe, cara. Isso da sim. mãe ladrão. Filho da mãe, ladrão e chinelão. Ah, vai dizer. Isso que a Mi fez contigo foi uma sacanagem muito pior que se fosse com o gringo. Muito pior ainda que a sacanagem que a filha da mãe da Lucinha fez comigo. Não era a Miriam? Nenhuma nem outra, cara. Tu acha que esse cara não tá trovando só? Tu acha que não é tudo lorota? Pô, Daniel! Sério isso não, velho. Ô, Cascão, pega a bosta da garrafa ali na bosta desse buraco da cachorreira. Essa guria é uma vaca, uma vadia, sem vergonha e desgraçada. Era tudo vadia mesmo. Tudo cachorro. Nenhuma presta. Merda. Que ela fosse muito vadia. Mas ela mesmo era... sendo cachorra. Ela era cachorra. Sua cadela, sua égua. Quando ela é égua, a gente bota e dá. Dá na bunda dela, dá na bunda dela. Vai. Os pais delas não queriam. Mesmo sendo cachorra. Como é que a gente veio parar aqui, É meu? mesmo. Cachorra. Vadia! Ai, Chegou meu meio-irmão, que era um monstro. E agora tá muito esquisito. Clarinha, tu nunca te apaixonou por mulher nenhuma. Eu, hein? Pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Ah, Daniel, que bafo. Que nojo, Daniel. Chama a ambulância, Maria Clara. Eu tô passando mal. Eu não. Quero mais é que tu morra. Chama logo, pô. Eu tô morrendo. Alô? Mãe? Mãe, olha só. Vem pra casa. O Daniel tá morrendo.
É, sabe aqueles pulos que o Dico deu antes de morrer? Chegou, né, mãe? Tá. Tchau. A mãe já tá chegando, Daniel. Ela tá aqui na frente de casa. Ui, Daniel, tu já tá ficando podre. Daniel, onde é que tu tá? Daniel, o que aconteceu? O que aconteceu, meu filho? Calma, deixa que eu cuido. Vai fazer um chá de boldo bem forte e tu ajuda a mãe. Ele já chegou assim, esquisito. Não é nada, é só uma bebedeira, já vai passar. Calma, bota a cabeça dentro da água. Deixa a água cair no rosto. Isso, já vai passar, calma. Molha o rosto, já vai passar. Aqui, toma. Toma mais. Ainda bem que ninguém me fotografou. Aí eu posso esquecer esse dia. Ah, vou te fotografar. Pra ver se tu não esquece. Tu nunca tomou um porre. Na tua idade, não. Na minha idade, tu recebia e-mail? Boa noite. Eu não te abandonei, Daniel. O que eu fiz foi uma escolha. Não me arrependo. Eu acho que não me arrependo. É que eu não aguentava mais fotografar sabonete ou acidente de trânsito. Eu queria fotografar coisas inesquecíveis. Fotografar o que fizesse diferença para a humanidade, ou sei lá para quem. Foi mais ou menos nessa época que eu conheci a tua mãe. Tua mãe é inesquecível. Ela era linda. E eu a convenci a posar para eu fotografar. Boa maneira de se conquistar uma menina, você não acha? Posso entrar?
Eu podia ter ido com ele. Mas eu estava grávida. Elaine me disse que estava grávida e que estava decidida a ter o filho. Mas não era um bom momento para se viver no Brasil. Eu não queria que meu filho nascesse sem uma casa e no meio do monte de bomba. Eu achava que ele ia voltar. Eu não tinha nada contra ter um filho, mas eu não podia ser pai. Pelo menos naquele momento. Num dia eu estava apaixonada, cheia de planos. E no outro eu estava sozinha, sem emprego e com um filho na barriga. Elaine nunca me pediu que ficasse. Se ela tivesse pedido, não sei. Tua mãe é uma mulher muito corajosa. Perseverante e corajosa. Teu pai seria muito infeliz aqui, Daniel. E eu seria muito infeliz fora daqui. E eu não sei, mas eu acho que nada faz uma criança mais infeliz do que pais infelizes. Em Angola, Daniel, vi escolas em que poucas crianças tinham as duas pernas. Todas as outras tinham a perna amputada por uma mina. Dessas que explodem quando a gente pisa, que podem estar em qualquer lugar. O que você acha disso? Você vai jogar bola, vai ao supermercado comprar leite, vai visitar a namorada e dá azar. Pisa onde não devia. Teu pé ou tua perna vai pelos ares. Tem que ter muita coragem pra ser fotógrafo de guerra, né? É, acho que sim. Tu deixaria ser fotografado assim? Chorando? Não sei. Talvez. Se eu achasse que ia mudar alguma coisa. Para chegar tão perto, a gente precisa aprender a se fazer invisível. Eu ficava ali, olhando aquelas crianças jogando bola de perna de pau e muleta. Ficava ali, como se estivesse invisível, sem nenhuma vontade de fotografar. Pela primeira vez eu pensei em desistir da fotografia, mas eu não sabia fazer mais nada. Ele achava que podia mudar o mundo com uma câmera fotográfica e um monte de negativo preto e branco. Eu me apaixonei. Foi aí que eu criei esse projeto, antes que o mundo acabe. Isso me fez seguir vivendo, fotografando coisas inesquecíveis. Por que tu nunca me disse que ele mandou um presente? Bom dia. Foi muito tempo esperando. E tu ainda acreditava em Papai Noel. O problema das coisas inesquecíveis é que você não consegue esquecer, por mais que tente. E eu agora quero lembrar e fotografar coisas boas. Inesquecíveis e boas. Deve ser bom morar num lugar onde ninguém conhece a gente. Pode ser. Mas vamos embora, senão a gente vai pegar só o pinga-pinga. Pai, espero que tu esteja bem, que a febre tenha passado. Eu não tenho muita coisa pra te mandar, só umas fotos que fiz aqui em volta, na minha cidade. Essa é minha irmã, Maria Clara. Meio-irmã. Às vezes tenho vontade de estrangular ela, mas só metade das vezes. Isso aqui é meu. Sai! Sai, eu tô brincando. Idiota. Daniel! Lembra dela? Dá licença que eu tô trabalhando. Continua bonita como antes? Estudando, que eu sei. Daniel, faz favor. Peraí. Você vai tirar foto? Antes que tu fique animadinho com a minha mãe, informo que esse bonitão aí é o dono do coração dela. Sem chances.
Essa é a minha cidade. Não mudou muito desde a última vez que tu viu, eu acho. Um edifício, um lugar pra dançar, nenhuma lan house. Já era o Lelo que arrumava as bicicletas. E aí, guri? Eu gosto daqui, Tá bicicleta, não? mas no ano que vem eu vou ter que ir embora. Todo mundo vai embora quando termina o colégio. Quer dizer, todo mundo que pode. Essa é a minha escola. E aí, Daniel, beleza? Depois do que fizeram com o Lucas, eu não tenho mais vontade de voltar pra cá. Essa daí é a minha. Ela é minha namorada. Ou melhor, era. Eu gostava muito dela. Ainda gosto. Acho que gosto. Acho que vou gostar pra sempre. Sei lá. Esse é o Padre Eusébio. Esse homem de gravata, eu não sei quem é. E essa... Daniel, precisamos conversar. Vem comigo. Anda. Você, Daniel, estava ao telefone, no laboratório, falando com a Jasmine, exatamente às 18 horas e 43 minutos. 2 minutos depois, exatamente às 18 horas e 45 minutos, o Lucas estava num ônibus viajando para Caxias. Portanto, o Lucas, Daniel, não tem nada a ver com o que aconteceu. Agora, essa história é muito ruim para você, Daniel, muito ruim. Não, o Daniel não roubou nada, padre. Eu tenho certeza que não, dona Elaine. Mas todos nós temos as nossas obrigações. Eu, em nome dos interesses da escola. E o senhor Dulcídio Caldas, em nome dos interesses da seguradora. Então? Então, todos nós somos honestos. Mas a vaca sumiu. Para encerrar de uma vez por todas esse desagradável incidente, é preciso que você, Daniel, e a sua mãe assinem esta declaração que você provocou os danos no laboratório antes de sair, deixando a porta aberta. E que ao deixar a escola, os 3 computadores portáteis estavam sim no laboratório. Somos todos honestos, mas a vaca sumiu. 3 vacas. Onde é que tu vai, Daniel? Lucas. Alguém em casa? Dona Preta. Lucas? Oi. Eu vim aqui dizer que acabei de assinar que o laptop estava no laboratório. Obrigado. Daniel. Tua máquina. Esse é o Lucas. Ele sempre foi meu melhor amigo. Eu sempre admirei muito ele. Lucas,
Vim correndo pra cá. Os padres já descobriram que não foi tu que roubou os 3 laptops. Eles vão ter que te pedir desculpa e tu vai dar a volta por cima. E tem mais. A prova de química foi transferida pra quinta-feira. Daniel. Errar é próprio do homem, perdoar é próprio de Deus. O Colégio Dom Bosco tem a honra de homenagear nesta formatura o aluno Lucas Soares. Gostaríamos de dizer, aqui em público, que desde sempre acreditamos na honestidade do Lucas, um dos alunos mais brilhantes aqui da escola. Lucas sempre se dedicou e fez por merecer a bolsa que teve durante todos esses anos no Colégio Dom Bosco. Gostaria de convidar Lucas a subir aqui na frente. Daniel, tu não vai esperar pra receber o diploma? Não. Tu já sabia? O quê? Tu já sabia que o Lucas tinha roubado o laptop? Ele não roubou, Daniel. Sabia ou não sabia? Naquele dia, na beira do rio, tu já sabia? O Lucas não ia roubar o laptop. Ele só pegou pra fazer o meu CD. Aí, quando ele foi devolver no outro dia, o laboratório tava todo quebrado. Os padres não deram a menor chance, já foram logo chamando ele de ladrão. Quando a gente foi pra Porto Alegre, tu já sabia? E também qual a diferença de roubar 3 balas e um laptop? Roubar 3 balas pode? Sabia ou não sabia? Sabia. Eu vou voltar pra lá. Quando tu morava aqui, já existia lambe-lambe? Tu consegue imaginar o barulho dessa foto? Te lembra do barulho da Praça 15? Aqui não existem famílias poliândricas. Essas 4 pra dona Angélica. E as 8 de cima pro seu Moacir. 2-1. 0-0. Oi, Maria Clara, pro Daniel. Tá bom. Daniel, tu não disse que ia me ajudar a remontar o quebra-cabeça? Depois? Se tu não me ajudar, eu não conto o que chegou pra ti. O que chegou pra mim? Só conto se tu me ajudar. Ah, depois? Depois quando? Depois, conta logo o que chegou pra mim. Não sei, não abri ainda. Deve ser uma bomba relógio.
Oi. Oi. Meu pai me mandou. Legal. Eu não ia roubar o laptop. Eu sei. O que tu vai fazer agora? Não sei. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Há males que vem pra piorar. Quem tem pressa come cru, quem não tem fica com fome. Preparado para virar fotógrafo de verdade? Resolvemos estender o projeto antes que o mundo acabe para as Américas. Provavelmente, quando você receber essa câmera, eu já esteja no México. Tem muita coisa para fotografar e ver por lá. Surpreso com a notícia? Já era tempo de eu ficar próximo de alguém que eu nunca deveria ter perdido de vista. Quer vir? As orquídeas das florestas de Chiapas estão desaparecendo. Chiapas fica no sul do México. Tem uma grande floresta e muitos índios. E o meu meio-irmão, que ainda não dá descarga, mas que agora pensa que sabe fotografar, foi pra lá com o pai dele. E essa história tá acabando, como todas as histórias um dia acabam. E também os ursos negros, e a camada de ozônio, e as famílias poliândricas, e até o universo. Mas o mundo, esse eu acho que nunca vai acabar. Nunca mais. Se não, já pensou quanta letrinha ia ter que aparecer no final? Os prédios de Tóquio, a pé pelas calçadas de Nova York, São Paulo, Roma, Paris, Lisboa, Londres, Rússia e Salvador. Ásias e Áfricas, Austrálias e bolsas para cangurus, Floripolândia, Rio, Peru, Garibaldi, Katmandu. Tanto chão pra andar, o céu, a terra e as pessoas. Você pode me estranhar, mas eu prefiro ir pra Três Coroas. O globo é uma bola só, onde a gente desvaria e voa. Mas por mais que eu queira voar, a minha mente vem pousar no interior do interior. De Três Coroas. Chile, Tramandaí, Espanha, Caribe, voam aviões. Munique, Washington, Tailândia, Índia, Camarões. Lamas pelo Nepal, lamas voando, França e Viamão. Lamas no Everest, Belo Horizonte no meu coração. Tanto chão pra andar, o céu, a terra e as pessoas. Você pode me estranhar, mas eu prefiro ir pra Três Coroas. O globo é uma bola só, onde a gente desvaria e voa. Mas por mais que eu queira voar, a minha mente vem pousar no interior do interior. De Três Coroas.